Tivemos um problema técnico aqui com a nossa gravação, então eu vou retomar. Já fizemos a leitura, não vou repetir. Estamos estudando o versículo 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Boa noite. Então nós estávamos dizendo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Hoje esse anjo que nos visita é a doutrina espírita. O anjo que traz uma mensagem importante para nós testificarmos nas igrejas, ou seja, no plano concreto, no plano social. Lembrando que as igrejas por excelência somos nós mesmos, os nossos corações. Paulo já nos ajuda com isso, dizendo: vós sois o santuário do Deus vivo. Então nós já trabalhamos esses pontos anteriormente, não vamos insistir muito neles não, porque já falamos deles aí em 2 reuniões. Boa noite. Eu sou a raiz. Já falamos da raiz, né? O eu sou como sendo onde se iniciam e culminam as propostas. As propostas que o anjo traz, elas devem ser implantadas onde? No âmbito do eu sou. Então, o eu sou é onde se inicia e onde deve culminar essas propostas. Então, a doutrina espírita por exemplo, a copa da árvore. Nós já temos uma raiz, a doutrina espírita é a copa da árvore, uma renovação dos conceitos, dos entendimentos, e a própria árvore fornece sombra, fornece folhas, fornece frutos. A árvore, o processo de alimentação da árvore é a fotossíntese captando a luz solar. Nós vamos falar dela aí no Estrela da Manhã, e retirando a seiva do subsolo com a raiz. Então é o processo de integração no campo da consciência desperta dos valores de profundidade do subconsciente com os valores que chegam para nós do superconsciente. Então isso vai ser integrado onde? No eu sou, campo da consciência desperta. Lembrando que nós sempre gostamos de trazer aquele conceito de Emmanuel que fala da mente. E a mente entendemos a mente como sendo o campo da nossa consciência desperta, onde o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, aquela faixa, Emmanuel diz assim, que nós estamos confinados entre a animalidade e a angelitude. A animalidade é o subconsciente. A angelitude, para nós, é o padrão superior, Jesus. Então, nós estamos confinados entre essas duas faixas. Os apelos do passado, que emergem pelas emoções, pelos desejos, pelos sentimentos, e o chamado do futuro, com o qual nós já estamos sintonizados, mas nós ficamos numa luta entre atender o passado ou adotar um novo padrão, um novo valor. Por isso, os conflitos, as dificuldades que todos nós enfrentamos aí. Então, a árvore, por exemplo, o sistema da árvore é bem interessante. Por quê? Porque as folhas, as flores, os frutos caem e vão enriquecer o próprio solo, consequentemente, a alimentação da raiz. Então, o processo de alimentação e retroalimentação. O fluxo e refluxo. No caso aqui, o círculo virtuoso. Círculo virtuoso. A sua raiz, a geração de Davi,
Então, na geração de Davi, por exemplo, essa geração simbolizada por Davi, que é a coletividade, e houve desmandos, houve deslizes. O próprio Davi, ele desviou do caminho reto quando ele se interessou pela Betsabá, não, é uma das esposa do Urias, e ele armou uma artimanha, uma cilada para ele na guerra lá, e ele foi assassinado para ele poder ficar com a esposa. Né? O nome dela me falta aqui nesse momento. É Betsabá. Davi, Betsabá. Né? Batsheba, Betsabá, é Betsabá mesmo. Certo? Betsabá. Batsheba, conforme a tradução. Betsabá, conforme a mais antiga. Né? Da Davi, Betsabá, por exemplo, até se for colocar na internet, vai aparecer no navegador. Então, a geração significa coletividade, campo ampliado, valores, caracteres variados da sociedade, com muitos dos quais temos afinidades, com outros não temos afinidades. Então, é o campo circunstancial dos fatos, dos acontecimentos, onde as pessoas atuam, proposto pela misericórdia divina, para nós praticarmos, então, o conhecimento adquirido, no caso, o Espiritismo, certo? Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a Jesus, e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, aqui o eu sou aí é o próprio Jesus, que 7 vezes ele enuncia eu sou no Evangelho de João. Sou a luz do mundo, sou a videira verdadeira, eu sou o pão que desceu do céu. Isso nós vamos estudar, em Gênesis nós vamos trazer esse estudo aí dessas 7 proposições, para nós então temos aí mais um ingrediente desse nosso estudo aí, do projeto presencial do estudo de Gênesis. A própria manifestação divina para Moisés na sarça ardente. Sabemos não ter sido Deus, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Quando Moisés pergunta, como é que eu vou te chamar? A ele, eu sou o que sou e o que serei. Eu sou o que sou e o que serei. Então, dizendo para nós aí que a instância de manifestação divina é o eu sou. A interpretação é que levou... Não é um Deus exterior, é um Deus interior. É um Deus interior, que nos guia de dentro para fora pelas leis. Pelas leis. Por exemplo, nós sabemos que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas se eu insisto no egoísmo, atendendo os meus próprios interesses, esse amor próprio vai me levar para o sofrimento. Então Deus não precisa de uma intervenção direta da natureza. O sistema é perfeito. Os espíritos que atuam em nome de Deus, como esse da sarça, nós vamos falar quem que é, eles representam a misericórdia divina, gerenciam a misericórdia divina, eles materializam a misericórdia divina, manifestam a misericórdia divina. Que a misericórdia em Deus para nós é abstrata. Quem é que tem condições no nosso estágio atual de evolução, entrar em contato direto com a misericórdia de Deus ou com o âmago de Deus? Alguém aqui levanta a mão?
para dizer que sim, que tem condição? Nenhum de nós tem. Só os Messias é que alcançam, têm essa condição. Por isso que eles são o tipo mais perfeito, modelo e guia. E Paulo o define como sendo a mais perfeita imagem de Deus, em Hebreus capítulo 1. Certo? Então o que é que nos compete? Compete concordar com a lei, adotar a lei conscientemente, de modo consciente, tomando as rédeas da evolução, ou nos deixar levar pelos sentimentos, pelas emoções. Aí nós vamos descobrir pela dor. O que é a dor vai definir Paulo no Livro dos Espíritos, lá na questão 1009. Uma certa soma de dores para nos... O que é o castigo? Uma certa soma de dores para nos fazer desgostar da deformação que nós criamos, pelo desvio que foi feito. Desvio do quê? O foco é amar o próximo como a nós mesmos. Aí quando eu passo a amar as coisas, eu estou desviando. Então eu vou gerar uma deformação, cujo nome é egoísmo. Que vai acarretar as dores, síndromes, depressões, angústias no tempo e no espaço. Uma manifestação divina de dentro para fora para corrigir. Que é nós mesmos que geramos, percebendo? Então, sou a raiz da geração da vida. Então Jesus está o ser que manifesta na sartre, eu sou o que sou e o que serei, segundo os estudiosos da Bíblia de Genebra, por exemplo, que é a Bíblia de Estudo Genebra, base na tradução João Ferreira de Almeida, é Jesus, na sua pré-encarnação, que é muito interessante porque nós aprendemos com os Espíritos, que Jesus se preparou mais ou menos 1000 anos antes de encarnar. Então, essa informação bate. Moisés viveu 1250 anos, 1260, para a gente ajustar aqui na equação do Apocalipse, 1260 anos antes de Jesus. Então Jesus já é quem dirigia os profetas, era Jesus. Daniel, Ezequiel, todos os outros, não é? E Moisés, tido como o maior de todos, depois João Batista, né, que é tido o maior de todos. Eles prepararam o terreno, né? Para quando Jesus viesse. Jesus estava na retaguarda, no bastidor, enviando e orientando pessoalmente os profetas. Era ele quem dirigia. Mas já era preparando. Lógico. Dele, né? Lógico. João Batista era primo, né? Primo consanguíneo. Então, por geração de Davi, hoje nós estamos trabalhando para gerar novas coisas na Terra. Nós estamos trabalhando no campo doutrinário, espírita hoje, para proporcionar uma nova geração na Terra a partir de nós. Ou seja, nosso objetivo é dar vida a esses ensinamentos, praticando-os no dia a dia da vida. Certo? E não mais ficar repetindo ou copiando os modelos equivocados da Terra. Modelos equivocados. Por isso que Jesus é definido como tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para modelo e guia. Então, os ídolos de barro, que somos nós os homens, para nós não deve ter prevalência mais. Deve saber diferenciar. Senão a gente continua mantendo o mundo como ele é.
E nós mudamos o mundo. E é um processo difícil, porque Emmanuel, por exemplo, no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 12, afirma lá que é muito difícil, só um espírito que compreende a paternidade divina consegue fugir à lei segundo a qual os filhos sempre imitarão os pais, mesmo quando esses forem perversos. É uma lei da natureza, a lei da imitação. Isso vale também para o adulto, que elege um ídolo e o segue, o imita, pratica as suas ideias, dá continuidade às suas ideias. No nosso caso, mesmo sabendo que nosso ídolo é Jesus. Mas como a gente tem dificuldade Por isso que a em transformação praticar, é demorada e lenta, né? por isso que é demorado e lento. Geração, geração, gente. É, Repetindo. porque a gente se apaixoa pelos ídolos humanos e imita. Imita, de forma inconsciente. Então a gente não consegue descolar. E o processo é tão forte que a gente elege os mitos, elege os ídolos. Então a gente idolatra médium, idolatra palestrante. Uma incapacidade nossa de assimilação e vivência direta do que Jesus traz. Então a gente depende do outro aí. Libertar disso demora. Difícil. É difícil. Então, por isso que temos que insistir na prática, né? No dia a dia, para formarmos novos caracteres. Esse rompimento, eu vejo uma relação direta com o desenvolvimento intelectual e moral. Porque Porque aí você vai deixar de ter esse ídolo como seu tutor, ou seu influenciador, entendeu? E você vai ter seus argumentos próprios, né? sim, Pautados no que você estuda, o que você acredita, o que você... porque quando a gente entroniza um ídolo, quando o ídolo comete um deslize, seu mundo acaba. Agora em Jesus não tem erro. Se alguém achar algum erro em Jesus aí, eu, sinceramente, vou até ficar me olhando de lado, né, para ele assim, soslai, como diz o outro. Palhaço, assim. Não é? Porque aí já tem coisa errada aí nessa proposição aí. Mas não é olhar Jesus como ídolo, vou adorar, vou reverenciar, não. É um mestre que traz uma filosofia de vida ser multiplicada no mundo. E o componente mais importante é nos afeiçoarmos a Jesus. Jesus diz lá em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E se nós não amarmos Jesus, não vamos guardar o mandamento dele, não. A gente vai guardar os que a gente ama. Aí vai o político X, o político Y, o líder religioso assim, o assado, ou o jogador de futebol, Ou um amigo. ou um amigo, qualquer um. Menos Jesus, quem nós estamos buscando aí é nos afeiçoar. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então o próprio enunciado aqui, estrela da manhã, a gente está fazendo uma conexão com o planeta Vênus, a estrela d'alva, que anuncia a manhã, porque o período da nossa assimilação da luz é na manhã. Os primeiros raios do ensinamento, na aurora do ensinamento. É quando nós somos chamados. Fomos chamados, esse é o momento. O sol está levantando para nós. Ah, não, deixa primeiro eu enterrar meu pai, enterrar meus mortos. Não, primeiro eu vou casar, primeiro eu vou passar no concurso, primeiro eu vou construir minha casa, o tempo vai passando.
Aí o Sol está fazendo o seu périplo pelo espaço, aí o elemento quer vir no ocaso, aí já não adianta mais. Por que não adianta mais? Porque tudo que tinha que ser combatido não foi e cresceu ao longo da vida. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, os ímpetos que iam ser domesticados, domados com o ensinamento, não foram. Aí na velhice, se o elemento não tiver desencarnado antes, por causa dos seus próprios arroubos e por aí vai, na velhice aqui não é o tempo do arrependimento para preparar a próxima. Mas aí tem as consequências do que foi feito no percurso, com o que vai lidar depois da morte. O seu compúbrio, né? O seu Guemário. Então, é a estrela da manhã, por quê? Para nós fazermos aí a fotossíntese. Fotossíntese. Que é o... pode falar. Não, como diz, né? O santo de hoje é o pecado arrependido de ontem, né? As próximas é que vai. Cansa, né? Exatamente. Mas nós todos estamos nesse bolo aí, porque nós temos mais arrependimento do que mais do que tudo. Nós somos aqui da turma da complicação. Olha, se vocês ainda não conseguiram ler nas entrelinhas do que aconteceu aqui no Camilo Chaves, né? Em que um elemento aí foi colocado em liderança de muita confusão aí no passado, vocês não conseguiram ler na entrelinha que todo mundo está junto, então acho bom vocês colocar a barba de molho. Certo? Não vou citar nome aqui, tá? Porque nós estamos na turma da complicação, aí tem muito tempo. Já viemos de outro lado para cá por causa da complicação, né? Continuamos, então nós estamos aí no zoando. Já estão não estou nem na prorrogação, mas estão na batida de pênalti já na situação, entendeu? Então, a última disputa do campeonato. Hein? É a última disputa do campeonato. Exatamente. Já estamos na situação ali. Bom ganho. Exatamente. Para nós podemos mais, como dizia o Honor, que dizia, né? A gente está brincando de espiritismo aí. Verdade. Nós não pode mais brincar de espiritismo, não. Certo? Eu conheço uma pessoa, Pode falar. que disse que ficou, a mãe dela me contou, ela mesma. Ela era espírita, ficou 20 anos no espiritismo. Mas ele saiu, encontrou com um evangélico que deu lá uns apoios, convenceu, ela mudou pro evangelho. Aí é o seguinte, igual, acho que o Sonora que falava isso, você entra pro espiritismo, o espiritismo entra em você e o espiritismo sai de você. Então, quer dizer... Não, esse processo não foi completado. Não deu conta, né? A pessoa não deu conta. E aí agora tão evangélico. Isso acontece muito, a gente não dá conta. A gente quer dar um passo para o qual não estamos preparados. Mas muita gente fala que é espírita, mas não conhece nada da doutrina. Não. Então, essa pessoa não está falando. Não, Porque nunca estudou. Tem que estudar e buscar colocar em prática. E continuar estudando ao longo da vida. Porque o Espiritismo tem muita coisa na entrelinha. Pega o Livro dos Espíritos, a entrelinha do Livro dos Espíritos é extraordinária, o Evangelho segundo o Espiritismo. Só com o tempo que a gente vai aprendendo e, à medida que vai tentando colocar em prática, vai abrindo espaço para uma aprendizagem maior. Vai mudando o sentimento, que é o mais importante. A prática é que muda o sentimento. Por isso é que o Espiritismo entra... Você entra para o espiritismo. E o espiritismo entra, depois tem que sair. Você aí tem. Sair pelo amor, Você já tá pelo entendendo. amor, pela bondade, pelos exemplos. Não é pela palavra não, né? Nós vamos falar da palavra aqui no versículo aí 18 e 19, vamos falar da palavra. Então essa
nós estamos aqui buscando fazer uma luz similar à luz de Jesus, fazer uma fotossíntese qualificada, produzir frutos com essa fotossíntese superior, que é um alimento para a humanidade e para nós também, não é? Porque quem produz o fruto se alimenta dele, que são as boas ações. Quando a gente pratica boas ações, a gente se alimenta dessas boas ações, por quê? Porque nós estamos elaborando bons sentimentos. Aí nós somos alimentados, é aí que nós somos alimentados, não é na ação em si. A gente é alimentado no sentimento, e vai sendo ali trabalhado. Por isso que toda oportunidade no dia a dia é valiosa, porque nos oferece aquele ensejo de movimentar algum sentimento. E nós sempre estamos, nossas ações estão sempre permeadas por algum sentimento. Sempre. Nós estamos estudando Espiritismo, que é para aprender a ter consciência desse sentimento subjacente aí, que muitas vezes é automático e não percebendo. Mas sempre tem um sentimento. Formaliza a ideia. Quando nós olhamos para alguém, olhamos para alguma coisa, automaticamente já vem uma ideia. Mas antes dessa ideia tem um sentimento. E gerou aquela ideia. Então, se nós olhamos para alguém, para alguma coisa, e o sentimento não é um sentimento nobre, a ideia também não vai ser nobre. Então, aí que entra o trabalho da vigilância. Opa, esse pensamento aqui não é adequado. Vou retificar. Vou fazer uma oração. Vou fazer firmar o pensamento aqui para não pensar isso. Aí depois nós vamos poder descobrindo que é um sentimento. Tem um sentimento ali, e que o sentimento só vai mudar mudando o hábito, o tempo. Demora. Ninguém muda o sentimento de uma hora para outra. Por isso que toda oportunidade que a gente tem de dar expansão a um bom sentimento, significa o quê? Que nós estamos formalizando um bom sentimento, reforçando e nos afeiçoando a esse sistema da virtude. A gente vai sentindo bem com o processo. Aí depois nós vamos conseguindo completando. Aqueles mais difíceis vão ficando para o final. Aqueles mais difíceis vão ficando para o final do processo. Aí vamos lembrar da regeneração. A regeneração, a alma penitente encontra a calma e o repouso e termina por se depurar. É aquilo que está te faltando. Esse processo aí que eu acho mais interessante, que eu consigo visualizar, é que a gente começa a sair do automatismo. Não, mas você entra no automatismo positivo. A virtude. Entendeu? Exatamente. Questão 894 do Livro dos Espíritos. Aquele que faz o bem naturalmente sem esforço. Sim. O que os Espíritos dizem? Esse que faz o bem naturalmente sem esforço foi quem lutou antes e triunfou. O bem agora por ele não tem esforço. Quando está dirigindo o carro que leva uma fechada de alguém, não emerge raiva, irritação, não, emerge uma virtude. Que obviamente não é o nosso caso ainda, né? Ou aqui todo mundo aqui já domina o automatismo do bem, ele precisa recomeçar, fazer a roda girar ao contrário. o esforço. O esforço. O domar as inclinações más. Silenciar a inclinação má. Se você não consegue barrar a inclinação má, você tem que silenciar a palavra que ela inspira. Aí você coloca a água da paz que o Chico Xavier... No trânsito você quer explodir lá, aí você fecha a boca. Fecha o vidro, fecha a boca. Entendeu? Mas você está ali que nem um vulcão. Você consegue? O quê? Fechar? Eu não estou conseguindo fechar a boca ultimamente. Eu acho que está nesse processo. Ultimamente, né? Porque até pouco tempo aí eu não fechava não. Eu consigo. Se a gente colocar o que ela está falando dentro da escala espírita,
É só quando você chegar na espíritos puros. Claro. Só com espíritos puros. Mas Faz parte, é. Sim. Prova de geração. Gente, até pouco tempo atrás nós estávamos cortando cabeça, pendurando o povo na forca, mandando para fogueira. Aí você acha que vai acabar com esse ímpeto em 500 anos? Nossa, eu. Tô voltando. Obrigada. Demora um pouco, hein? Não é? Porque é muito difícil eu brigar no trânsito. Pois é, isso que eu tô falando. A gente já tá. Não, eu estou dando o trânsito aqui como amigo, eu estou dando o trânsito como exemplo. A gente tem, todo mundo tem alguma coisa que ali é o calo, ou não é? É o calo, é ali, ó. Exatamente. É um parente, é um amigo, é uma pessoa da casa espírita, que você olha para ela assim, e lá vem ela lá. Ou não é? Então, E me fala, não é? as ligações telemáticas. Então. Tá vendo? Então, cada um tem, né? Entendeu? A gente tem que. Melhorei. Não adianta, gente. Nosso estágio aqui não tem espírito puro aqui, tá? Eu sinto muito se eu derrubei alguém no cavalo aí. Ah, não, peraí. Não tem espírito puro aqui, Eu não, achava tá? que eu só faltava no trânsito. É? Espírito de... E lá com a sogra lá, com a companheira da casa espírita, e você vai por aí afora. Não é? Não é, Luiz? É. Então, calma, vamos com calma. Eu brincava o seguinte, se eu chegar lá, desencarnei, chegar no céu, o negócio vai passar pelo telemarketing. Telemarketing, aí você toma bomba, né? Volta para a encarnação. Melhor, entendeu? Então, caí. Não tinha paciência. Não, mas o telefone é fácil. Você vai lá na configuração do aplicativo de chamada, Hoje, né? você coloca lá, bloquear chamadas de número desconhecido. Agora, Todo, pronto. Ninguém, você não vai receber nunca mais chamada de nenhum número que não está ali na sua agenda de contato. Tô falando assim que hoje eu consigo, entendeu? É certo. Pior. Aí você não vai ficar brigando com ninguém. Porque quem a gente conhece aciona a gente pelo WhatsApp. Até desconhecidos aciona pelo WhatsApp. Coisa séria, entendeu? O resto, ninguém usa telefone mais para... Né? Acho que só eu também. Você é meio arcaico ainda, né? Nós damos desconto para você, né? A minha Você não chegou na modernidade século XXI, não. Você parou no A minha tempo. netinha tem 3 anos, Hein? olhou o telefone, achou que era celular. Eu tô achando que é Que criança não conhece, né? O qual que é a prova? Prova dela. É o telemarketing. As ligações telemáticas. É. Já melhorei, nossa, não tinha paciência nenhuma. Hoje não. Muito bem, respondi às 3 da manhã. Agora, vamos tomar cuidado que tem falsos profetas, falsos cristos, que assumem o lugar da estrela da manhã. E tem no espiritismo, tem na erraticidade, então tem que tomar cuidado. Qual que é a salvaguarda? É usar, aproveitando que ela falou ali, o intelecto e estudar a doutrina por si mesmo. Não ficar a reboque do palestrante, do médium oficial, entendeu? Estudar por si mesmo. Estudar e fazer a reforma, né? Porque se a pessoa fala alguma coisa que vai de encontro com aquilo que eu quero, eu acredito, por isso que a gente vai, né? A pessoa... Exatamente, você vai na... esse aí que é o meu ídolo, esse aí que eu gosto. Vai na concupiscência. Essa pessoa que estuda, a tendência é sempre, né? Ô, Júlia, uma vez, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, na reunião mediúnica, quando eu comecei a fazer visita fraterna, aí era uma vez por mês. Eu tenho que voltar. Aí, só que assim, os meninos eram pequenos, era muita dificuldade para mim, a Eduardo até que ia. Muito dificuldade. Aí na reunião mediúnica, manifestou um espírito. E eu com aquela cabeça, né, de Deus, visita fraterna e tal. Aí o espírito, já no final, vou passar. O espírito me falou assim, falando sobre visita fraterna, ó. E não sei o quê, falando coisas boas, até um certo ponto ele foi falando. Ele falou assim, pois é, gente,
São todas pessoas que vão, mais ou menos isso, vão na visita fraterna, que não há necessidade de, às vezes, uma vez por semana, uma vez por mês, pode ir de 3 em 3 vezes. Olha, cresci, ué. Que era o que eu queria, né? Eu ainda não dialogava, não. Foi logo no início, não dialogava, não. Aí o Rogério foi conversando, começou a pegar, né? Esse negocinho, e aí depois ele falou, né? Desmistificou ele, né? Mas você vê que coisa interessante. Na hora que ele fala, eu aceitei. Que Opa. atende os seus interesses. Claro. Entendeu? Sempre assim. Então, você olha como que é na sutileza. 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 Não estava se falando de visita fraterna nem nada. E a como ele falou, mas ele quis assim, né? Modificar aquilo para. Pois é assim mesmo. Por isso que a gente tem que estudar muito, Opa. né? Ficar atento, ter vigilância. É igual a serpente com a Eva, né? Que fala do fruto. Não, Serpente é ornamental rasteira, né? Pode comer, não vai acontecer nada não. Não, vai não. É interessante, é bom falar, porque assim, a gente vê que isso acontece mesmo, porque foi no meu interesse. Sim. Eu comecei a gostar, de 3 serpente, ele falando, de 3 meses tá bom. Nós vamos estudar isso. O Espírito de luz para a mim de 3 meses. Nós vamos estudar isso em Gênesis. A serpente. E lembrando que a serpente aqui no Apocalipse se tornou o dragão. Cresceu, adquiriu asa. Aí foi o Rogério que Foi. Não só o Rogério que dialogava. o papo dele. Foi. Então, assim, é um Porque falso a gente profeta, vai igual você está pegando, falando, né? a sutileza. A gente vai pegando isso, né? Vai aprendendo aí nas entrelinhas, né? Sim. A intenção. É interessante que isso está relacionado com o que o Júlio falou, o sentimento. É o sentimento. Lógico. Se cair na rede, né? Ele jogou O interesse, a rede, eu caí. Você não é isso. Ele dialoga com o nosso sentimento. Exatamente. O que a gente está querendo fazer, não tem coragem, entendeu? Com vontade também. É. Porque Está com vontade de fazer, não tem coragem e tal. Mas eu achei interessante. Muito bem, vamos lá, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem vem, quem ouve, vem. Diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Então é o trabalho conjugado de razão, sentimento. A razão adota a ideia, né? Adota a ideia, e o sentimento acolhe. Quem vai gestar a ideia é o sentimento, simbolizado pela mulher, que vai gestar o novo embrião, vai alimentar, aí vem o parto daquela criança, né? Boa obra. Vem o parto. Agora pode vir aborto, pode acontecer várias coisas, nascer um fruto teratológico. o sentimento adota a ideia e a razão. A razão acolhe. E o sentimento gesta. Quem vai dar vida à ideia espírita, que nós admiramos, são os nossos sentimentos. E nós vamos praticar, vão gerar novas obras, as boas obras, e vamos multiplicando, crescendo e multiplicando. Gerando. Nós vamos estudar isso muito no estudo de Gênesis. Então aí a conjugação, soma dos elementos fertilizadores, o livro, as ideias espíritas, elementos fertilizadores. Está fertilizando o quê? Nossos sentimentos. Já preparados nos milênios para recepção dessas. Porque mesmo nós tendo participado de muita confusão, complicação no passado, nós ali nos iniciamos nos mistérios espirituais.
Iniciamos. Só para dar uma ideia do que eu estou dizendo, no Império Romano, por exemplo, os generais normalmente eram guerreiros, eram magistrados e eram pontífices também, sacerdotes. Então havia uma conjugação, certo? Eram juristas, magistrados. Então, eles eram nomeados pretor. O pretor, o que é? O magistrado. Na antiga A Roma. família do Júlio César, o pai não era qualquer um também, não. Tinha cargo importante. Sim, tinham os patrícios, né? A família nobre tinham, de uma hierarquia melhor, tinham cargos. Podiam ser pretor, pró-pretor, questor, tribuno, pontifex máximos, que é daí a igreja adotou o termo sumo pontífice, baseado no pontifex máximos dos romanos. Então não eram, eles tinham muito conhecimento, muita bagagem, esses elementos, né? Então, nós não caímos aqui de paraquedas nessa mesa aqui, não. Consultavam. Pega aquele elemento, que cara ali lá, ó, vai chamar Júlio César, pega ele para coordenar lá o reunião mediúnica. Não é assim não, ele já tem uma trajetória, igual médium bastante desenvolvido, extensivo, Mérito, né? está nessa caminhada, tem muitas existências. E fora a preparação do plano espiritual. Fora a preparação do mundo espiritual. Roma, eles até faziam, além de consultar os sacerdotes, eles faziam também lá as oferendas, né? Faziam, consultavam os oráculos, os auruspes, para saber o prognóstico. Consultavam pitonisas, tinham sonhos. Né? Tinham sonhos, né? Eram muito místicos. Muito bem, então vamos lá. Então a esposa vem, então, ou seja, se não houver uma conjugação da razão e do sentimento, não tem obra. Não tem obra. Nós vamos continuar produzindo a obra antiga, que é o símbolo da figueira, que tinha muita folha e não tinha fruto. Qual fruto que ela não tinha? O fruto segundo a nova orientação que Jesus trazia. Figueira simboliza o que já tem o conhecimento que Jesus trouxe, mas ele não quer produzir fruto daquela natureza. Então ele continua produzindo um fruto antigo. Isso que simboliza a figueira seca. É um símbolo, né? Símbolo, certo? Então a produção de frutos segundo uma nova estrela, nova luminosidade aí, está projetando ali para fazer uma fotossíntese diferenciada. E lembrando que essa informação nova, gente, ela causa desconforto. Causa desconforto. Qual que é o desconforto? Aquela briga interior. Eu quero fazer alguma coisa, eu não posso fazer mais porque a informação está ali na minha consciência lá. Mas eu ainda quero fazer aquilo, eu gosto. Então fica brigando ali, ó. Aí a simboliza a serpente ali que está. Aí os espíritos, certo? O anjo, o guardião e o obsessor, não tem essa. Simboliza isso aí, que nós queremos atender um desejo complexo, quando já não podemos mais, porque nós gostamos ainda, mas a consciência já está ali, ó. Nós ficamos nesse quadro da transição, né? Transição de mundo, expiação e prova para a regeneração, interiormente. A transição da Terra está demorando, para expiação e prova para a regeneração. Por que está demorando? O seu coração está sendo rápido? Vamos analisar.
Se não está sendo rápido no meu coração, por que eu acho que vai ser rápido no mundo lá fora? A natureza não dá salto. Então, vamos em frente, vamos caminhando aí. Então o espírito acata ali a informação vai trazer desconforto para quem? Para a esposa. Quem é a esposa? É o egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, interesse pessoal. É a esposa. A esposa aceita, aí vem divórcio, separação, porque a esposa não está aceitando no mundo interior. Melhor não mexer com o espiritismo agora não, porque está me dando problema, vou até procurar um psicólogo para conversar com ele sobre isso. Aí pega um psicólogo cético, não, isso é bobagem, tem que largar isso aí não existe, é ilusão. Aí achou que a Margarida estava procurando, né, cara? Oba, é isso que eu queria. Vive sua vida mesmo. Vive sua vida mesmo. Em frente. Não estou aqui menosprezando o psicólogo, não, tá, pessoal? Não estou menosprezando o psicólogo, não, mas o psicólogo não vai ter envergadura para nos aconselhar num causa espírita. Quando há dúvida em relação ao espiritismo, não vai ter, ué. Não sei que seja um psicólogo espírita. Qualquer terapeuta, né? Psicanalista também. Nega a mortalidade, sobrevivência, reencarnação, vida espiritual, nega isso. Como que ele vai te ajudar em profundidade se você vai propor para ele um questionamento espírita, por exemplo? Vai ser difícil. E quem ouve, diga, vem. Então é a questão de cuide para que a vossa fuga não se dê no inverno. Quem ouve, diga, vem. Mas quando a gente diz vem, começa o problema. Que é a vivência. Vivência, né? É o desafio da vivência. Aí eu me pô, para que eu fui falar vem? Eu estava tão tranquilo, tão sossegado na minha vida, meio confusão. Não é? Acontece isso. Mas eu garanto o seguinte, para quem está no esforço e está na busca pela prática sincera, ele tem um grau de felicidade na vida dele. Mesmo em meio dos desafios ali, porque está no esforço, está na luta. Está no caminho certo. Já vai tomando posse do galardão, que é a transformação interior já vai se instaurando. Sendo encaminhada. E a gente começa a gostar do processo cada vez mais. Assim que nós vamos conseguindo Até mesmo porque até a gente chegar num patamar de decisão e voltar aqui, também a gente fica várias resistências. Enrolando, será que eu vou? Eu lembro do caso de Públio Lentulus, que Jesus falou com ele, você pode aceitar agora ou esperar os milênios. Então ele queria aceitar, mas o eu romano muito forte, o poder, a glória ali, o status quo, falou mais alto. Tanto que nem atribuir a cura da filha, a experiência com Jesus, ele não atribuiu. Ele zerou tudo ali, né? Então aí a gente fica milênios, séculos ali, com a ideia ali, a voz do sangue do irmão clama desde a terra. Está lá em Gênesis, nós vamos estudar isso de novo. É a voz da consciência ali que está. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Quem tem sede? Quem tem sede é quem já ouviu, mas não faz ainda. Tem sede. Qual que é a sede? Síndromes, dificuldade de crer, dúvida, angústias, depressões,
sede. O sentimento ainda não entrou no circuito. Então tem sede do quê? Sede da consolação, da transformação. E sede, mas às vezes não sabe que tem sede, certo? Aí vai no terapeuta, que o terapeuta está aí para isso, psicólogo. Às vezes a médico. pessoa não sabe de quê. Parece que está faltando alguma coisa na vida. Está faltando a prática. Quem já tem o conhecimento espírita e tem esses problemas, está faltando o que? Prática. Quando eu falo prática, é que nós não vamos sair fazendo o que Jesus faz amanhã, não. É o empenho em buscar praticar. Aproveitar as pequenas coisas do dia a dia. Como eu converso com o porteiro, atendente do caixa, transeunte, já é oportunidade para a gente praticar uma nova vida. As virtudes. Então, se nós não engajamos nesse processo dinâmico do dia a dia, nós vamos continuar sempre com sede. Achando que é no templo aqui que eu vou resolver, vou tomar pá, tomar água purificada, pôr meu nome lá na mesa lá para levar os obsessores tudo para lá, entendeu? Mas não modifica, né? Não, tá ali naquele... não entendeu ainda o processo. Os recursos, né? Mas Começar a praticar. Então a Casa Espírita oferece as tarefas, visita fraterna, que tem uns e outros que não gostam, por exemplo, né? Como já foi dito aí. Campanha do quilo, sopa. Eu estou falando brincadeira, Margarida. Só brincadeira. Essa é a água que Jesus ofereceu para o samaritano. Dessa, se você beber, não vai ter mais sede, né? Esse é treinamento para um dinamismo diferente na vida. É um treinamento para fazer, né? Isso aí que você está falando, né? Tinha uma senhora que ligava muitas vezes para o Express e as pessoas ficaram incomodadas, né? Aí o doutor não explicou. Não. Quando ali ela está falando, os irmãos que ela está levando até ela, uns escutam e saem. Sim. Mas ela mantém a mesma vibração. Então ela atrai outros. Atrai outros. Então vai nesse processo. Aí ela vai ligando, porque ela tem que modificar. Ela não modifica. Provavelmente o primeiro que ela, quando ela ligou, o primeiro que estava com ela já não deve estar mais. Já subiu, está lá na luz, já com os E outros. ela continua da mesma forma, justamente por causa disso. A mudança de pensamento. Se você não muda, não adianta. Enquanto ela vai sendo médio de transporte, vai transportando os espíritos. E ela é uma médium, e não gosta da mediunidade, não gosta da mediunidade, pede para a gente fazer prece para tirar a mediunidade. Pediu. Tirar uma força natural, como que tira? Não tem jeito não. A mediunidade é inerente ao pensamento, inerente ao sentimento. Nós é que atraímos, né? Está no DNA, é uma faculdade orgânica. Não tem como tirar. Ele falou assim, não. Pode assim, às vezes o espírito misericórdia, né? Aliviado. Dá uma estacionada. A pessoa, eles estancam ali a situação, né? Mas a pessoa está adiando. Aí, se não vai ser pela mediunidade, vai vir por outro processo. Tá? Vai vir por outro processo. Que a mediunidade é a misericórdia para você fazer um trabalho consciente no campo da caridade direta para com desencarnados, que vai repercutir no que você precisa reparar. Você não quer? Os espíritos, tudo bem, nós vamos dar uma livre. Mas vai vir outra coisa no tempo. Isso não é praga, não, amigo. Isso é da natureza. Você precisa de renovar alguma coisa. E vai chegar uma outra proposta, com uma dor, uma perda. Você precisa de mudar. Você está lá no mundo espiritual. Constatou lá que tem um enquistamento de sentimento. Vamos aproveitar o pensamento de vida. Aí você começa a trabalhar, estudar, vai planejar uma reencarnação. Eu preciso melhorar isso aqui. Como é que eu posso fazer? Os espíritos sugerem mediunidade. Você vai dar passe. Você vai
deixar os espíritos falar através de você. Então você vai mudando de forma suave, pelo amor, pelo trabalho, pela disciplina. Vai ter um coordenador lá exigente, que vai exigir pontualidade, assiduidade. Então você vai ter uma oportunidade de começar a quebrar esse caroço aí que está no seu coração, entendeu? Ajudar os desencarnados, não é? Aí você com suavidade vai limpando terreno. Aí você não quer, rebela contra o seu próprio pedido, que é o Deus interno. O Deus interno, porque você, conjugado com o técnico, nós escolhemos, concordamos. Então, a rebeldia para com Deus, fazer com Deus interno. Então, como é que vai resolver isso no tempo? Aí você vai ficar ao sabor do que você vai atrair na vida natural, porque você vai sair daquele sistema de trabalho mediúnico com Jesus, elevado, primoroso, extraordinário, vai sair dessa dinâmica e vai voltar para o mundo, já viver no mundo. Aí você vai atrair coisas de acordo com o que você vai emitir, que vão, o mal é o seu próprio remédio, que virão para desencaroçar o coração. Isso não é praga, isso é lei científica. E o hedonismo retrata muito bem, né? Ação e reação, por exemplo. E uma complicação íntima, né? Hein? Uma complicação íntima. Complicação íntima. Gravíssimo. Então, é isso aí. Nosso tempo aqui avançou. Semana que vem, então, nós caminhamos aí para o encerramento do versículo 17. Quem quiser, tome de graça a água da vida.